Existem muitos lugares extraordinários em nosso planeta, mas provavelmente é difícil imaginar que, nas profundezas do continente africano, exista um reino esquecido, coberto de neve durante a maior parte do ano e envolto em um mistério lendário. Uma nação que mantém tradições controversas como a lobola, um costume antigo em que a família do noivo dá diamantes ou outros bens à família da noiva, permitindo que ele a despose em uma sociedade em que um homem pode ter tantas esposas quanto sua riqueza permitir. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, analisamos mais de perto o Lesoto, o país mais alto da África e um dos mais fascinantes do planeta. Lesoto, um país com tradições incríveis como a Mokibo, também conhecida como a Dança das Virgens, na qual milhares de mulheres dançam com pouca roupa em uma cerimônia coletiva como símbolo de sua transição para a vida adulta. Lesoto também é apelidado de o Reino dos Céus, pois é o único país do mundo totalmente acima de 1.400 metros. Essa geografia esconde paisagens majestosas, tradições ancestrais e lendas que mudaram sua história, ligadas à resiliência de suas mulheres nas profundezas de suas minas de diamantes. Uma descoberta que está por trás do fato de o Lesoto ser o único país africano que nunca foi colonizado. Tudo isso tem uma relação profundamente direta com a preservação de sua cultura e tradições, que permaneceram inalteradas ao longo dos séculos. Graças a isso, você pode encontrar antigas aldeias de pedra, tribos remotas, pistas de esqui e até mesmo algumas das estradas mais perigosas do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, pois além dessas curiosidades fascinantes, descobriremos algumas cachoeiras enigmáticas que, além de deterem o recorde de maior queda de rapel guiada do planeta, contêm um cânion tão profundo e águas tão selvagens que criam um fenômeno em que a água parece desaparecer. Realidades que provavelmente deixarão você sem palavras. Vamos começar. Lesoto é um reino esquecido, um pequeno pedaço de terra no mapa do mundo, ofuscado pelo enorme país que o cerca, a África do Sul. Mas apesar de seu tamanho minúsculo, cobrindo uma área de aproximadamente 30.400 km², um tamanho semelhante ao de países como El Salvador na América Central ou Bélgica na Europa, esse país tem uma geografia, história e tradições que o tornam único no continente africano. Sua localização geográfica é tão singular que é o único país do mundo completamente acima de 1.400 metros acima do nível do mar, o que o torna não apenas o país mais alto da África, mas também o mais frio, com uma temperatura média anual de 7 graus Celsius. Por esse motivo, Lesoto também é apelidado de Reino dos Céus, pois sua altitude o torna um dos países mais próximos do céu na Terra. Essa altitude extrema cria uma geografia impressionante, com montanhas que se elevam dramaticamente, vales profundos e paisagens acidentadas. A natureza aqui é imponente, e seu clima rigoroso contribui para a realidade verdadeiramente única do Lesoto. Devido a essa geografia extrema e à pobreza do país, Lesoto tem algumas das estradas mais perigosas do mundo. As estradas serpenteiam ao longo das encostas de montanhas íngremes, com penhascos que descem abruptamente centenas e até milhares de metros em alguns pontos. A combinação de estradas estreitas, neblina frequente, chuvas torrenciais e falta de sinalização adequada cria condições de viagem extremamente arriscadas. Um erro de cálculo ao dirigir por essas rotas pode resultar em um acidente trágico. Isso significa que, se você planeja visitar ou viajar pelo Lesoto, é essencial pesquisar bem as rotas antes de iniciar a viagem. Se você estiver viajando de carro, é mais do que aconselhável estar preparado para as mudanças de condições e dirigir com extrema cautela, pois as surpresas podem ser tanto de tirar o fôlego quanto aterrorizantes. Uma das rotas mais impressionantes e populares do Lesoto é a Sunny Pass, uma passagem de montanha que liga a África do Sul ao Lesoto. Essa rota desafiadora serpenteia pelas encostas íngremes das montanhas Drakensberg, oferecendo vistas espetaculares que a tornam uma das estradas mais espetaculares e bonitas do mundo. Depois de cruzar a fronteira com o Lesoto, o Sunny Pass leva você ao pitoresco e icônico Sunny Mountain Lodge, onde você pode desfrutar de uma bebida quente no pub mais alto do continente africano
e tentar relaxar e suportar as temperaturas frias desse lugar remoto. As montanhas Drakensberg, conhecidas como o Dragão da África, formam uma das paisagens mais impressionantes do continente africano, com sua majestade imponente e picos altíssimos. Sua beleza é tão impressionante que muitos as comparam aos Alpes europeus, mas o que as torna únicas é o ambiente selvagem e quase místico que as cerca. Essas montanhas que fazem fronteira entre a África do Sul e o Lesoto criam um espetáculo natural diferente de qualquer outro. As Drakensbergs não são apenas um paraíso visual, mas também um tesouro de biodiversidade. Seus picos cobertos de neve e vales gramados são o lar de espécies únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas o que é realmente fascinante nessas montanhas é sua capacidade de transportar os visitantes para uma época quase ancestral, onde a natureza e a história parecem se fundir. Essa região está repleta de histórias e lendas, algumas gravadas em suas profundezas, que têm muito a ver com a história desse país enigmático e que logo descobriremos. Como você já percebeu, a geografia do Lesoto, longe de ser uma mera curiosidade, tem uma profunda influência na vida diária de seus habitantes. O clima é frio, especialmente no inverno, quando as montanhas ficam cobertas de neve, dando a esse reino uma imagem invernal que poucos associariam à África durante a maior parte do ano. As chuvas são frequentes, resultando em paisagens verdes e vegetação exuberante nos meses mais quentes. E entre todas essas maravilhas naturais, por causa de tudo isso, Lesoto abriga uma pista de esqui, uma das poucas do continente, chamada Afriski, localizada nas montanhas Maluti. Embora poucas pessoas saibam disso, essa estação de esqui atrai os mais intrépidos caçadores de neve em um continente onde esquiar parece inimaginável. Poucas pessoas sabem que no coração da África podem desfrutar desse esporte de inverno, cercado por um cenário de tirar o fôlego. Mas a majestade do Reino da Neve africano não se limita ao seu clima e geografia. Seu território é formado por montanhas impressionantes e florestas densas que criam uma atmosfera mística e selvagem. Lugares como o Parque Nacional de Selabatebe e a área montanhosa das Montanhas Maluti são verdadeiras joias naturais, com vistas panorâmicas de tirar o fôlego e a tranquilidade de paisagens intocadas. Esse canto da África está muito longe dos safaris típicos ou das planícies que dominam outras partes do continente. Lesoto é um país onde a natureza está em sua forma mais pura e deslumbrante. Além dessa beleza natural, o passado e o presente do Lesoto o tornam ainda mais extraordinário. Apesar de ser um reino muito pequeno, ele tem uma história que poucos imaginam. Durante séculos, Lesoto manteve sua independência e é o único país africano que nunca foi colonizado por potências europeias. Nos tempos antigos, o reino era conhecido por sua resistência imponente e disse que um grupo secreto de mulheres guerreiras, conhecidas como Somsebo, as guardiãs do espírito guerreiro, existia em seus territórios. Essas mulheres, dotadas de bravura e habilidade excepcionais, foram fundamentais para a defesa do reino. Sua presença em batalhas marcou a história do Lesoto, deixando uma marca profunda na cultura e na mitologia do país, tornando-as um símbolo de resistência e poder. Essa resistência e esse poder estão ligados às minas de diamantes, cavernas subterrâneas que não só foram uma fonte de riqueza, mas também a origem de lendas que marcaram a história do país. Há alguns anos, uma extraordinária descoberta arqueológica pareceu certificar esses contos que até então eram considerados lendas, depois de encontrar algo que ninguém esperava e que você conhecerá em breve. Nas montanhas escarpadas do reino de Lesoto, houve conflitos intensos durante muitos séculos. Entre eles, as comunidades Basoto enfrentavam ameaças constantes de confrontos com tribos vizinhas e incursões de colonos estrangeiros. Em meio a essa instabilidade, algumas mulheres e seus filhos foram forçados a buscar refúgio em lugares improváveis para garantir sua sobrevivência. Perto do vilarejo de Letseng, hoje conhecido por sua riqueza em diamantes, havia antigas cavernas naturais nas montanhas que, de acordo com relatos locais, serviram como esconderijos durante esses tempos perigosos em que essas tribos estavam lutando para sobreviver. Essas cavernas profundas e de difícil acesso
Ofereciam abrigo contra ameaças externas e se tornaram refúgios improvisados para aqueles que fugiam da violência, pois poucos sabiam de sua existência e muito menos sabiam como chegar às suas profundezas. Embora a mineração formal de diamantes no Lesoto tenha começado séculos depois, estudos sugerem que essas formações rochosas na região de Letseng eram usadas como refúgios naturais muito antes de seu valor mineral ser descoberto. Naquela época, as mulheres podem ter encontrado pequenas pedras brilhantes incrustadas nas paredes e no chão, sem entender completamente seu significado. Mas o que aconteceu nessas minas não foi apenas uma história de sobrevivência, mas um legado transmitido de geração em geração, pois essas mulheres, forçadas a se esconder nas profundezas da terra, não apenas salvaram suas vidas, mas também semearam um ensinamento que nunca foi esquecido. Elas desenharam suas experiências nas paredes dessas cavernas escuras. Entre esses desenhos, foram descobertas histórias que poucos conhecem, como a de uma mulher que viveu no subsolo por anos em confinamento solitário para escapar de um destino fatal. Seu testemunho é de arrepiar. Tudo isso é conhecido porque há milhares de anos os primeiros habitantes dessa terra deixaram sua marca nas rochas, nas cavernas de Lifofung e em outras cavernas escondidas nas montanhas. Suas pinturas rupestres ainda contam histórias de caça, guerra e sobrevivência. Essa realidade mostra que durante séculos, essas cavernas não eram apenas abrigos, eram fortalezas naturais, onde as tribos se protegiam de invasores e predadores. E entre tantas histórias, encontramos as pinturas de uma mulher que parece ter sobrevivido por anos escondida sob essas terras, descrevendo uma história em que podemos ver como poderia ter sido seu dia a dia para sobreviver. O que você acha dessa realidade? Você se atreveria a viver sozinho por anos no subsolo, subindo à superfície apenas para caçar e sobreviver? E como você acha que alguém assim sobreviveria por anos? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o canal para continuar trabalhando toda semana e trazer o melhor conteúdo para você. Então, obrigado. Você pode ter ficado surpreso com essa realidade, pois a vida nas profundezas da Terra era extremamente difícil. Mas a geografia de Lesoto, um lugar com chuva e neve abundantes no interior da África, oferecia uma vantagem crucial. Apesar de estarem escondidas nas cavernas escuras, as mulheres podiam se abastecer de água por meio de riachos subterrâneos e nascentes que escorriam das montanhas próximas. Quanto à alimentação, as tribos antigas conheciam bem seu ambiente e suas técnicas de caça e coleta, de modo que conseguiam sobreviver com o que a natureza tinha a oferecer. Raízes comestíveis, plantas medicinais e a caça de pequenos animais poderiam fazer parte de sua dieta, bem como uma possível coleção de insetos e ervas que cresciam nas rochas. A existência de fontes naturais próximas também teria facilitado o acesso aos alimentos, como a caça de pequenos mamíferos ou aves que se refugiavam nas fendas das montanhas. Realidades que provavelmente ajudaram a mulher dessa história, e muitas outras, a sobreviver. Essas mesmas histórias, transmitidas de geração em geração, não apenas preservaram seu legado, mas também contribuíram para a força de um povo que acabaria se tornando o único país africano que nunca foi colonizado. No vilarejo de Mokotlong, no nordeste do país, histórias como essas são passadas de geração em geração sobre como as mães Basoto usavam esses abrigos naturais para proteger suas famílias durante ataques inimigos. Essas lendas falam da bravura das mulheres que, às vezes, na ausência de seus maridos guerreiros, assumiam essa responsabilidade e esse perigo. A mina de diamantes Letseng, localizada no alto das montanhas, é famosa hoje por produzir algumas das maiores e mais valiosas gemas do mundo. Mas o que é ainda mais fascinante é imaginar que, muito antes de esses tesouros serem extraídos pela indústria, essas mesmas montanhas serviam de santuário para as famílias Basoto em tempos de crise. Esses homens e mulheres forçados a se esconder nas profundezas da terra não apenas salvaram suas vidas, mas semearam uma lição que nunca seria esquecida. No Lesoto, a rendição nunca seria uma opção. Com o tempo, essas cavernas também ajudariam o Lesoto a prosperar,
pois um dos pilares de sua economia tem sido a mineração, especialmente as minas de diamante, que tem sido uma fonte significativa de renda, mas também trouxeram muitos desafios. As minas de diamantes do Lesoto, escondidas nas profundezas de suas montanhas, há muito tempo são um segredo bem guardado. No entanto, a pobreza tem sido uma companheira constante na vida desse reino, pois, apesar de ser o país que fornece água para toda a África do Sul, grande parte da população vive em extrema pobreza. Com a água em mente, agora é o melhor momento para você descobrir uma das cachoeiras mais fascinantes do planeta, a Maletsunyane Falls. Esse canto quase inexplorado é tão fascinante que possui registros impressionantes e fenômenos naturais que parecem ter saído diretamente de um filme de fantasia. Além de ser um espetáculo visual sem igual, as cataratas de Maletsunyane abrigam a maior queda de rapel guiado do mundo, com uma altura de 192 metros. Esse rapel guiado também é chamado de rapel comercial, e é uma experiência extrema organizada para turistas que permite que muitos aventureiros, sem a necessidade de serem profissionais, desçam pela cachoeira sob a supervisão de guias especializados, garantindo segurança e adrenalina. Não é necessária nenhuma experiência prévia, embora seja exigido um nível mínimo de condição física e um espírito corajoso para enfrentar a queda. Qualquer pessoa disposta a viver essa aventura é bem-vinda, desde que esteja preparada para um desafio único na natureza. A descida não é apenas uma façanha física, mas também uma oportunidade de testemunhar um fenômeno incrível. A força da água caindo com tanta força que, em certas condições, parece desaparecer na névoa na base da cachoeira. O cânion profundo e o fluxo extremo do rio Maletsunyane criam uma atmosfera mística, onde a água desaparece em um halo de vapor, criando uma visão surreal que é difícil de esquecer. Mas as cataratas de Maletsunyane também são um lugar de mistério e lenda. Muitos dos habitantes locais acreditam que as águas profundas do rio guardam segredos antigos e contam histórias de lamentos ouvidos à distância, como se as almas dos antigos moradores estivessem presas na névoa que envolve a cachoeira. Essas histórias, passadas de geração em geração, alimentam a atmosfera mística que envolve esse lugar. Em suma, se você tiver a chance de viajar por esse país fascinante, não perca a oportunidade de conhecer as cataratas de Maletsunyane, um lugar onde a beleza natural se mistura com a história e o mistério, criando uma das aventuras mais deslumbrantes do mundo. Lesoto é um fornecedor vital de água para a vizinha África do Sul, graças à vastidão de seus rios e fontes subterrâneas nas montanhas. Entretanto, apesar desses valiosos recursos naturais, o fato de ser um país pequeno com recursos próprios limitados faz com que a pobreza seja uma característica constante. Muitos de seus recursos, como diamantes e água, são frequentemente explorados por países vizinhos, como a África do Sul, ou por empresas estrangeiras, e os lucros não ficam no país. Mas a força de seu povo é seu melhor aliado contra as dificuldades, e isso pode ser visto claramente na forma como eles mantiveram seus rituais e tradições ancestrais. Entre essas realidades, há práticas controversas como a poligamia, em que os homens do Lesoto podem ter várias esposas, ou danças tradicionais que marcam a maioridade das mulheres do país. Essa dança é a Mokibo, uma dança tradicional realizada como um rito de passagem para as meninas. Nesse evento, milhares de mulheres se vestem com roupas tradicionais mínimas e realizam uma dança coletiva, comemorando sua passagem para a vida adulta. Essa cerimônia tem um forte simbolismo e é um lembrete das raízes profundas da cultura do Lesoto. Mokibo é muito mais do que uma dança tradicional. É um rito de passagem que marca a passagem das meninas para a vida adulta no Lesoto, um momento de grande simbolismo. Nesse evento, milhares de mulheres se vestem com trajes tradicionais mínimos e executam uma dança coletiva, celebrando sua maturidade e sua capacidade de assumir novas responsabilidades em sua comunidade. Embora aos olhos de muitas culturas, esse tipo de vestimenta possa parecer incomum, no Lesoto ele tem um significado profundo. É um ato de respeito às tradições que foram transmitidas de geração em geração. Essa passagem para a vida adulta também marca o momento em que as mulheres estão prontas para assumir um papel ativo na estrutura familiar, uma estrutura na qual a lobola,
o dote que um homem ou sua família paga pela mão de uma mulher, desempenha um papel fundamental. No Lesoto, diferentemente de outras culturas africanas em que o gado é um item tradicional de dote, a prática da lobola geralmente envolve outros bens, como dinheiro ou, em alguns casos, diamantes, que são um recurso valioso nessa região. Com isso em mente, quanto maior for a riqueza de um homem, maior será sua capacidade de oferecer um dote substancial e, assim, aumentar suas chances de conseguir uma esposa. Nas culturas do Lesoto e de outros lugares da África, a lobola é uma prática que simboliza o compromisso e o respeito entre as famílias. Esse ritual celebra não apenas o amor, mas também o respeito mútuo e a criação de parcerias entre as comunidades. Nesse contexto cultural, a poligamia é uma realidade para muitos homens no Lesoto, que podem ter várias esposas, desde que tenham recursos suficientes para atender às expectativas da sociedade. Em geral, um homem com mais bens, seja gado, dinheiro ou diamantes, tem mais chances de adquirir mais esposas. Esse sistema de poligamia, que é parte integrante de muitas culturas africanas há séculos, não é simplesmente uma questão de poder ou desejo pessoal, mas está ligado a princípios de solidariedade, cooperação familiar e criação de fortes laços entre as famílias. Mas é bom você saber que no Lesoto, ter várias esposas não implica em um relacionamento forçado. Embora as mulheres tenham de aceitar a situação, na maioria dos casos, a decisão de entrar em uma família poligâmica não é tomada de ânimo leve. No Lesoto, as mulheres têm voz nesse sistema e seu consentimento é essencial. A poligamia no Lesoto é baseada no respeito mútuo entre esposas e maridos, onde as mulheres precisam viver juntas e cooperar. Em muitas famílias, as esposas criam laços umas com as outras e se apoiam mutuamente, entendendo que seu bem-estar coletivo é fundamental para o sucesso da família. A interação entre as esposas nem sempre é fácil, mas é comum que elas desenvolvam uma relação de respeito e trabalho em equipe. Nas comunidades tradicionais, espera-se que as mulheres compartilhem responsabilidades e colaborem nas tarefas diárias, como cuidar dos filhos e administrar a casa. Nesse tipo de família extensa, cada esposa tem um lugar dentro da estrutura, e as decisões importantes geralmente são tomadas em conjunto, muitas vezes com a orientação das esposas mais velhas, de modo que, com o tempo, os papéis dessas mesmas mulheres mudam dentro da família. Neste ponto, gostaríamos de saber se você gostaria de dançar com as mulheres de Lesoto na dança Mokibo, ou, se pudesse, se casaria com várias mulheres. Adoraríamos ler você nos comentários, portanto, se você chegou até aqui, fique à vontade para pausar o vídeo e deixar um comentário e um belo like. Como você sabe, sua ajuda é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura. Algo que nem todo mundo sabe é que a ideia de ter várias esposas não está ligada exclusivamente ao poder ou ao desejo masculino, mas sim ao fortalecimento das relações entre as famílias e a garantia de sobrevivência e bem-estar dentro da comunidade, ainda mais em regiões pobres como o Lesoto, onde a luta pela sobrevivência é constante. Essa força, geralmente associada às tradições, lendas e mulheres do Lesoto, tem muito a ver com a forma como o povo do Lesoto resistiu às tentativas de colonização pelos países europeus. Durante o século XIX, enquanto as potências europeias lutavam para expandir seu domínio na África, o povo Basoto, liderado pelo rei Moshoeshoe, estava em uma luta constante para proteger sua independência. Diante da ameaça dos Boeres, descendentes dos colonizadores holandeses, e posteriormente dos britânicos, Moshoeshoe tomou uma decisão estratégica que marcaria a história do Lesoto. Retirou-se para as altas montanhas de seu território, em um local conhecido como Taba Bosiu. Moshoeshoe provavelmente já conhecia muitas das histórias e lendas associadas à resistência do antigo povo do Lesoto, e foi por esse motivo que essa montanha, com seu formato natural de fortaleza, tornou-se o centro de resistência do povo Basoto. De lá, Moshoeshoe estabeleceu um acampamento fortificado, que era quase inacessível por terra devido às encostas íngremes e à difícil geografia ao redor. Com o passar dos anos, o local foi preenchido com muros de pedra e fortes improvisados, tornando-o uma verdadeira fortaleza natural.
A posição geográfica de Taba Bosiu tornou praticamente impossível a tomada por invasores. De lá, o rei e seus guerreiros conseguiam se proteger de todos os ataques, não só porque era uma fortaleza natural, sendo uma montanha no meio de uma planície, mas também porque tinha tudo o que eles precisavam para sobreviver: água, provisões e rebanhos. Além disso, os Basotho usavam seu conhecimento do terreno e das rotas das montanhas para surpreender seus inimigos com ataques surpresa e manobras rápidas. A capacidade dos Basotho de se defenderem em seu próprio terreno, com o Moshoeshoe no comando, fez com que resistissem com sucesso às tentativas de colonização, e a área permaneceu inviolada por muito tempo. Durante todo esse período, a resistência Basotho, organizada em torno de Taba Bosiu, não foi apenas um reflexo da habilidade estratégica do líder, mas também da determinação de um povo que, armado com o conhecimento de seu ambiente e um profundo senso de unidade, lutou por sua independência. Dessa forma, Taba Bosiu é o local histórico, espiritual e cultural mais importante do país, e é imperdível se você estiver visitando o país e quiser aprender sobre a história do povo Basotho. O nome Taba Bosiu etimologicamente significa montanha à noite. Sua origem parece vir de uma lenda que conta a história de xamãs que decidiram queimar uma corda feita de grama que cercava a montanha, o que fez com que a montanha parecesse cada vez mais alta durante a noite, tornando-a inalcançável para seus inimigos. A essa altura, você provavelmente está se perguntando como planejar uma visita ao fascinante Lesoto. Aqui no Mundo Sem Censura, compilamos todas as informações essenciais que você precisa para aproveitar ao máximo sua aventura nesse canto único da África. Para chegar lá, a opção mais comum é voar para a África do Sul, já que Lesoto é totalmente cercado pela África do Sul. De Joanesburgo, você pode pegar um voo para Maseru, a capital do Lesoto, ou viajar por estrada, o que pode ser uma experiência incrível se você preferir aventura. Mas como você sabe, também é perigoso. Observe que você precisará de um passaporte válido para entrar, e não são necessários vistos para a maioria dos países para estadias curtas, mas é sempre aconselhável verificar os requisitos específicos de entrada antes de viajar. O Lesoto oferece aos viajantes uma experiência única, tanto em termos de cenário quanto de custo. O custo de vida no Lesoto é geralmente mais baixo do que em muitas regiões do mundo, o que o torna um dos países mais baratos do mundo. Além disso, dólares americanos são aceitos em muitos estabelecimentos e as taxas de câmbio são favoráveis, facilitando as transações para os portadores de dólares americanos. Quanto à acomodação, há uma variedade de opções para atender a diferentes orçamentos. Nas principais cidades, como Maseru, os quartos básicos custam a partir de 20 dólares americanos por noite. Para quem procura mais conforto, os hotéis 3 estrelas em Maseru custam em média entre 30 dólares americanos e 50 dólares americanos por noite, com opções que podem ser mais baratas dependendo da estação do ano e da antecedência com que você fizer a reserva. A alimentação no Lesoto é igualmente acessível. Uma refeição em um restaurante barato custa em torno de 5 dólares americanos. Quanto à locomoção pelo país, embora as estradas principais estejam geralmente em boas condições, as estradas rurais podem ser mais difíceis e perigosas, especialmente nas áreas montanhosas e durante a estação chuvosa. As estradas podem ser estreitas, íngremes e às vezes intransitáveis sem um veículo adequado. Portanto, é altamente recomendável que você alugue um carro com tração nas 4 rodas para explorar as paisagens montanhosas com segurança. Algumas rotas, como a famosa Sunny Pass, exigem especificamente veículos com tração nas 4 rodas devido ao terreno irregular. Se você preferir não dirigir, os táxis e micro-ônibus são a forma mais comum de transporte público no Lesoto. No entanto, esteja ciente de que esses serviços nem sempre são tão pontuais quanto os que você pode encontrar em outros lugares. É importante que você seja paciente e planeje com antecedência. Em termos de segurança, o Lesoto é considerado um dos países mais seguros e pacíficos da África, com uma situação política relativamente estável. Entretanto, como em qualquer destino turístico,
É aconselhável que você fique atento e siga as recomendações locais. A criminalidade no país é baixa, mas é sempre bom tomar precauções, como evitar áreas com pouco tráfego à noite e não exibir objetos de valor em público. Nós, da Mundo Sem Censura, esperamos que este passeio pelas maravilhas e curiosidades de Lesoto tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um belo like, se inscrevesse, caso ainda não tenha se inscrito, e nos deixasse um belo comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.